Boa noite. Boa noite a todos que estão chegando. Boa noite, cuidando da mentalidade. Sejam bem-vindos. Vamos iniciando mais um momento de estudo, mais um momento de interação, onde vamos trabalhar um tema muito importante com o nosso querido Jailson, que acabou de chegar, grande amigo. Estamos aqui nessa noite, dia 12, meu afilhado, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, dia das crianças também. Eu vou convidar você, meu amigo, já para participar. Boa noite a quem está chegando. Vamos lá. Tá indisponível para me convidar você. Não sei o que está acontecendo. Jailson, manda um convite para mim, por favor. Porque quando eu coloco para convidar você, tá indisponível. Não aparece o local azul. Se você puder mandar um convite. Agora disponibilizou. Deixa eu convidar. Ah, ok, você convidou já. Que prazer imenso, que saudade grande, um abraço maravilhoso estar aqui com você. Olha a Lurdinha chegando aí também para participar, todos sejam bem-vindos, Jailson. Boa Foi uma noite. boa saber que ia estar com você aqui hoje, fiz de tudo para participar, né, com essa minha correria, mas aí o Léo pediu para perguntou se eu estava disponível, ele adorinha, e eu digo, até o dia 11 eu confirmo. Ontem à noite deu tempo de confirmar. Graças a Deus está aqui Que nesse bom. momento Olha, com você. que maravilha. E eu não sabia, né? Até agora eu estava me perguntando quem será que irá, né, fazer a mediação da live, né? Mas olha que coisa maravilhosa. Que presente do Dia das Crianças. Olha que maravilha, que bênção. Que bom! Gosto muito de você, meu amigo. Então é uma satisfação de verdade, de coração, estar aqui junto com você hoje para escutar suas palavras e participar dessa noite. A recíproca é verdadeira. Também tenho um carinho por você também, né? E é aquela a vida nos proporciona assim, né? Conhecer novos amigos, virtual, né? Então, mais o tempo, né? Que a gente vai conseguir um dia aí se encontrar e conversar, né? Ter o prazer de conhecê-la pessoalmente, né? Com Deixar o certeza. tempo, né? E você vai ver que quando a gente se encontrar pessoalmente, como aconteceu com muitos nesse período de pandemia, onde a gente estava distante, né? Passamos momentos juntos importantes, distantes, mas quando nos conhecemos, foi apenas para sacramentar esse momento. Mas E, assim, o que a gente construiu está aqui, estava ali, exato, então não tem como, independente da distância, foi construído. Isso é que é exato. importante. O que nós Então, construímos está aqui, ó. com certeza, tá aqui, é verdade. Não tenho dúvida disso. Isso é o que fica. E quando a gente sente que ficou, é porque de fato foi preenchido o nosso ser, né? Aquilo que a gente tanto fala, que é o que vamos levar para sempre, pela Sem dúvida, eternidade. exatamente. Então, hoje a gente vai trabalhar, meu amigo querido e afilhado. Hoje nós vamos trabalhar o nosso tema muito importante, que é sobre religião, fé e tolerância.
E eu, antes de iniciar, aliás, antes de passar a palavra para que você já comece a discorrer, eu queria ver se você gostaria de fazer a prece inicial ou a final, como você gostaria de fazer. A senhora é quem manda. Então, eu vou fazer a prece inicial e você Pronto. faz o fechamento com a prece final, tá bom? Estamos acordados. Combinado. Então, é nesse momento que estamos aqui reunidos, participando desse estudo, dessa palestra, com novos conhecimentos, com novas palavras, agradecemos, acima de tudo, essa grande oportunidade de trabalhar com fundamento no Evangelho do Cristo, tudo o que precisamos para estabelecer harmonia e segurança em nossa vida, para que possamos caminhar de uma forma positiva e alcançar a grande espiritualidade pura a que todos nós temos como objetivo. Que possamos sempre visualizar o Evangelho do Cristo e nos esforçar para conectar com todos os seus ensinamentos, buscando sempre uma intimidade com suas palavras, com seus exemplos, com tudo que ele nos apresentou enquanto esteve aqui e que se eternizou, porque os seus mandamentos, a apresentação do seu Evangelho é eterna. Os seus valores vivificam todas as nossas vidas, por todos os tempos. Que possamos pedir a bênção para todos que estão aqui presentes, os nossos lares. Pedir a bênção também para todos que estão necessitados nesse momento de um acolhimento. Abençoar todas as crianças por um dia de confraternização, de lembrança, as crianças que são os nossos sonhos, onde está embasada todo o nosso sentimento de progresso de gerações, que possamos emanar para todas essas crianças nossas vibrações de amor, de carinho e de fortaleza, para que elas possam crescer seguras, crescer com valores, crescer com a intenção de trabalhar pelo nosso planeta. E assim, Pai amado, que possamos iniciar esse estudo no dia de Nossa Senhora Aparecida e que ela rogue por todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, agora você fica à vontade para iniciar esse tema. Eu vou fixar aqui Ok. na telinha para quem estiver entrando mais para frente tiver alguma dúvida. O som está bom. Para mim tá ótimo. Eu vou até colocar um Ótimo, né? fonezinho aqui para Ótimo, melhorar, mas porque eu perfeito. estou distante. Isso, muito boa noite, madrinha. Boa noite a todas as senhoras e senhores, amigos, né? Estou vendo aqui Eduarda, Álvaro, Marília, Ana Lourdinha, Marli, Inaldo Gomes, Cris Pimenta, muito boa noite. Beti Santiago, boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos, né, para esse nosso encontro, que é um momento de reflexão. O tema que nos propôs, nosso querido Aricatuta, bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo, prazer tê-lo aqui conosco. E o tema para a nossa reflexão esta noite, né, religião, fé e tolerância. Então a gente vai tentar, né, dentro das nossas condições de entendimento sobre esses três pontos, né, e a gente vai começar a refletir sobre dois pontos assim fundamentais, né? A religião, ela dentro de um contexto oriental e a religião dentro do contexto ocidental. Nós vamos observar que dentro de um contexto oriental, o que se busca é o despertar do ser espiritual, a sua conexão, né, com o divino, com Deus, né, o seu desprendimento, né, da materialidade, né, a compreensão de que existe um ser superior, né, acima de tudo e acima de todos. Dentro do contexto ocidental, nós também temos um Deus acima de tudo e todos.
mas ainda vivemos presos à materialidade, vivemos presos a líderes religiosos a conduzir todo um povo. Então, enquanto o Ocidente, o Oriente, ele trabalha muito a questão espiritual, você se descobrir o seu ser espiritual, a sua essência divina, a compreensão, o sentido da vida. No Ocidente, nós fomos evangelizados a não somente ficar de braços cruzados esperando que Deus ou que Jesus venha resolver todos os nossos problemas. Lila Alencar, boa noite, minha irmã. Seja bem-vinda. Obrigado pela sua presença. Então, são contextos diferentes. Embora conduzam, né, para o mesmo fim, né, mas nós temos no Ocidente diversas ordens religiosas conduzindo as pessoas ao entendimento de que este segmento religioso, ele é que está trazendo a verdade, que você, aqui você está salvo. E o que nós vemos é toda essa divisão que ocorre. Se nós pegarmos, por exemplo, o nosso país, por exemplo, a nossa nação é extremamente dividida em diversos segmentos. Nós temos preponderantemente a Igreja Católica, a Igreja Protestante, que, né, dominam a questão da ordem evangélica no nosso país, né? E nós temos aí, então, as religiões de matriz africanas, o candomblé, a umbanda, a quimbanda, e temos a doutrina espírita, uma jovem doutrina. E aí nós temos outros segmentos, né? Ortodoxo, dentro do contexto protestante, diversas divisões que são estabelecidas dentro da nossa nação, e a gente parte para uma reflexão sobre tudo isso. Não fomos levados, daí a grande diferença entre Oriente e Ocidente é que no Oriente você vai refletir. No Ocidente, não. No Ocidente, você não pode refletir, você não pode questionar. Você não é levado a questionamento. Você tem que crer que é isso, a palavra é esta aqui. E você não pode duvidar do que está sendo dito. Não fomos levados a refletir, né? Até então, com o surgimento da doutrina espírita, não tínhamos nenhuma visão do além. A nossa vida ia se encerrar exatamente ali no sepulcro. Ali acabou. Você iria aguardar a volta de Cristo para o julgar. E assim nós fomos evangelizados ao longo do tempo, né? E hoje muitas criaturas ainda acreditam nisso. Eu, particularmente, desde a minha época de criança, que eu comecei a procurar entender diversas situações, a quais eu não entendia o porquê. Eu não conseguia entender por que uma criança morria em eternidade. Porque eu tinha todos os meus bens perfeitos e o meu vizinho do lado tinha uma anomalia. Então, em diversas situações eu não conseguia entender o porquê. Por que Deus vai criar situações diferentes? A uns a riqueza, a outros a miséria. A uns corpos extremamente bonitos, perfeitos, e a outros totalmente esqueléticos, deformados. Por que uma criança já nasce cega, surda, muda, com um membro inferior, superior, com uma deformidade, com alguma coisa de ordem intelectual? Agora, que Deus é esse? Então, né? Então, quando a gente começa então, em busca de resposta, né? A gente começa então a refletir, a gente começa a analisar e a gente encontra a resposta exatamente dentro da doutrina espírita. Por quê? Porque as religiões tradicionais elas colocaram a pedra sobre
o que a doutrina espírita nos traz e a resposta para tudo, que é a reencarnação. Mas o papel da religião é o despertar do ser. É fazer com que você se reconheça como filho de Deus e comece a interagir com Ele. Compreender a essência da vida. E aí você começa, então, ante as adversidades que a vida traz, você começa a estabelecer uma confiança de que vai superar aquilo. Mas que é importante que você se esforce para tal. Não fique de braços cruzados esperando a morte chegar. Não, vamos trabalhar. Vamos nos esforçar. Vamos buscar suplantar essa dificuldade. Então, a religião, o despertar da religiosidade, o despertar da espiritualidade, porque nós somos espíritos, nós não temos, nós somos espíritos. Nós somos espíritos. Deus é o nosso Criador, de todas as criaturas. Não há privilégios na criação divina, todos foram criados simples e ignorantes. Isso é o conhecimento que nos traz a doutrina espírita e que vai nos levando a encontrar respostas. Porque se nós fixarmos não somente dentro daquilo que as religiões tradicionais nos trazem, porque elas nos trazem fundamentados no Velho Testamento ou algumas passagens do Novo Testamento, mas que o entendimento ele fica na superficialidade. Se você parar para refletir, para analisar, você vai ver que há uma mensagem muito mais profunda em tudo. Muito mais profunda. Mas nós nos negamos a acreditar. Preferimos manter na nossa zona de conforto. Mas o que é importante a gente entender é que tudo isso faz parte do aprendizado de cada criatura. Nós não estamos numa religião A, B, C, D ou E por acaso. Não. Ali é a escola necessária para a gente. Vai começar o nosso despertar, o nosso aprendizado, a nossa relação mais próxima com Deus e, gradativamente, a nossa relação mais próxima para com o nosso semelhante. Alguns anos atrás, eu fui a uma instituição falar, então eu disse, vejam como é que nós somos. Aí chega, você vai, pega aqui o trem lotado, aí vem aquele irmão evangélico, abre a Bíblia dele, começa a falar. Aí o que é que você faz? Bota o fone de ouvido, aumenta o som e vira a cabeça para o lado. Mas ele está fazendo, você não sabe a batalha dele para fazer aquilo ali. A necessidade que ele tem de se humilhar ante aquela situação. Porque ele sabe que ninguém vai dar ouvidos. Mas ele precisa desse trabalho. Ele precisa abrir, falar. É o entendimento, é aquilo que ele entende, é aquilo que ele ouviu, é aquilo que ele ensinaram. Mas precisamos respeitar. Não podemos condenar, porque é o aprendizado dele. Não sabemos a vida pregressa dele. Ali é a chave da liberdade dele, de se livrar do alcoolismo, do tabagismo, da droga e tantas coisas que levam a criatura à perdição. E ele está ali trabalhando, resistindo àquilo ali, sabendo que todos que estão ali estão ignorando a palavra que ele está proferindo. Então, a religião é isso, é o despertar da criatura, é fazer com que ela gradativamente se liberte do mundo. O mundo a qual ela se inseriu, as trevas as quais ela construiu em si e em torno de si.
Aí nós vamos compreender perfeitamente quando Cristo diz: vós sois a luz do mundo. Vejam a profundidade de uma simples frase. Vós sois a luz do mundo. E quando então eu absorvo esse em mim, eu sei que eu posso trabalhar para me transformar, para ser a luz a iluminar o meu caminho e de aqueles que estão junto comigo. Eu começo a crer, eu começo a ter fé, eu começo a ter confiança de que eu posso realizar isso em mim. A palavra ela é muito mais, a frase é muito mais profunda do que nós possamos imaginar. E ele disse: vós sois a luz do mundo. Vamos além, vai muito além do que vós sois a luz do mundo, né? Representa a liberdade, representa tirar outros do caminho das trevas e da escuridão, porque o que era a luz é o conhecimento que você adquire, é o evangelho que você exercita na sua vida e, por conseguinte, aqueles que te observam vão se aproximar de ti, vão ouvir a tua palavra, ela começa a reverberar e começa então a entender de que, ó, se Jailson está se libertando, eu também posso me libertar. Se Jailson está conseguindo manter-se firme no seu propósito, eu também posso manter-me firme nesse propósito. Aí nós temos aqui Álvaro. A religião nos prepara a ter fé, tolerância e saber esperar a hora certa de Deus. Acho que seria por aí. Mas mas é exatamente isso, Álvaro. Nós começamos a nos trabalhar, começamos a gradativamente nos transformar. Porque à medida em que você vai despertando a religiosidade que está em si, na sua relação para com Deus, ela também vai para com o teu semelhante. Não podem ficar separadas. Eu não posso dizer que amo a Deus e desprezo o meu semelhante. Aí nós vamos entender o porquê Cristo diz que o maior mandamento da lei é amar. Ele coloca amar a Deus, amar o próximo e amar a ti. Porque quando eu me amo e amo o meu próximo, quem ama o filho, ama o pai. Pronto. Simples. Simples. Não precisou fazer nenhum sermão para dizer qual o maior mandamento da lei. O maior mandamento é amar. Pronto. Quando nós conseguimos isso, aí nós teremos verdadeiramente nos libertado das amarras que nos prende. A nossa fé, né, terá transportado para além das nossas inferioridades. E o que é bom da doutrina espírita é o esclarecimento que ela nos traz. E nos mostra que a decisão não é de Deus nem de Jesus. Não. A decisão é de Jailson. A parte de Deus, a parte de Cristo, já está feita. Cabe-me tomar a decisão de seguir ou não. A decisão é minha. Mas as consequências de tudo isso também vêm sobre mim. Toda ação, uma reação. Toda causa, um efeito. Claro, simples, límpido, objetivo. E quem nos traz isso? A doutrina espírita. Mas isso também nos traz, está no Evangelho, está no Velho Testamento, está no Novo Testamento. Nós ignoramos. Por que nós ignoramos? Porque a luta do poder das instituições religiosas para angariar o máximo de fiéis.
Infelizmente, isso é algo lamentável que a gente vê. Quando eu preciso, o propósito da religião é esclarecer, para que a criatura possa, através desse esclarecimento, através desse entendimento, ela comece a se transformar, a buscar ser um novo ser, a trabalhar, a melhorar-se. Muitas críticas aos nossos irmãos católicos, por exemplo, que tem, hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida. Mas quantas criaturas verdadeiramente não fizeram esforços e rogaram a ela em busca de uma cura de um problema de saúde seu, de um familiar, de um parente, de um vizinho? Quantas noites de orações não fizeram em prol desta causa? Precisamos respeitar. Nós não temos simbolismo, nós não temos hierarquia, nós não temos doutores da lei, não. Mas respeitamos a tudo e a todos. O catolicismo, as religiões protestantes de todas as suas vertentes, não nos interessa. Os nossos irmãos da Umbanda, do Candomblé, todos merecem respeito, porque, como eu disse, cada um está aonde precisa estar. Cada um está aonde precisa aprender. É o evangelho de cada um. É o aprendizado, é o beabá que cada um precisa ter. E Deus é extremamente paciente e generoso para com todos. Sabe que mais cedo ou mais tarde nós vamos descobrir a essência da vida. E não será a doutrina espírita que irá ser maioral entre todas. Não. Nem a pretensão de tal coisa. Mas seus fundamentos, uma imortalidade, a reencarnação, a pluralidade das existências. Quando a gente pensa sobre isso, a gente vê que isso tem fundamento. Isso tem fundamento. Aí, como eu disse, que outrora eu questionava, mas por que essas situações? Aí a gente encontra a resposta. E a gente vai ver que a reencarnação, a pluralidade da existência, a imortalidade da alma é fato. A comunicação entre os dois planos é fato. Não é algo criado pela doutrina espírita. Desde o Velho Testamento está narrado lá. As relações entre os dois planos, a qual Moisés procurou disciplinar para que ela fosse condizente com o Criador. Porque ele não poderia proibir algo a que ele não tem controle. Não pode se proibir a comunicação do plano espiritual conosco. Ninguém pode. A não ser Deus. Você decretou, a partir de hoje, deixe os encarnados lá a revelia. Eles que se virem. Não oriente-os mais. Então, assim não será. Mas até então, não. Por quê? Porque existe um amor recíproco para conosco. Estamos aqui, batendo cabeça, perdidos no caminho, buscando encontrar uma saída, buscando encontrar ser a luz do mundo, o sal da terra. Aceitar o meu vizinho, que é protestante, e o outro, que é o bandista, com o mesmo carinho, respeito e amor. Porque eles, e aquele ateu também, é filho de Deus como eu sou. Porque só existe um Criador. Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Aí, uma determinada vez,
uma colega nossa, né, falando do diabo e etc. e tal, essas coisas e tal. Eu digo, rapaz, olha, se o diabo tivesse poder todinho, então Deus não é todo poderoso. Ele arrumou, ele tem um adversário grande, hein? Porque o que a gente vê é de miséria, de guerra, de tudo isso, então ele é mais poderoso que Deus. Porque o que a gente vê nesse mundo é miséria. Criaturas violentas, muito mais do que criaturas bondosas. Então, esse camarada aí é poderoso, hein? Pode mais do que Deus. O que representa o quê? A gente vai entender de que é a nossa natureza violenta. Ah, não, porque é o espírito do mal. Não, não existe isso. Existem criaturas equivocadas, como nós éramos outrora. A doutrina espírita nos traz esse entendimento, nos traz essa compreensão. Eu estou vendo só você balançando a cabeça, assim. Estou Reflita, viu? Não, aqui, não. Ah, não estou escutando muito bem aqui. Suas palavras maravilhosas aí, fez uma apresentação até o momento e tenho certeza que vai continuar perfeita, né, Jailson? É isso não, sobre as não religiões. diga isso. Tá bom, Perfeito só Deus. tá Né? quase lá, você está quase chegando. Olha, Mas assim, não, mas muito bom mesmo. Essa é questão uma... da religião, ela é. Você quer falar? Não, pode falar. Então, essa questão da religião que você está pontuando aí é interessante quando a gente, principalmente, começa a conhecer a doutrina espírita. Muitos de nós que chegamos da Igreja Católica, né, alguns protestantes também, e a gente tinha um contato com a religião muito mais voltada à forma, né, o formato dos dogmas, dos rituais, e a gente começa a entender e a perceber a religião dentro de um outro conceito, com outras características, porque na realidade a gente entra e começa a estudar uma doutrina que nos fortalece através de uma base filosófica e científica, e essa base filosófica e científica ela converge para uma religiosidade. E essa religiosidade ela é muito mais uma agregação de valores, é um conjunto de valores que se somam aos nossos valores individuais que nós temos. Eu costumo dizer que quando a gente decide algo e muito se pergunta e se questiona, a sua decisão ela é com base religiosa, né? Eu costumo responder que minha decisão é com base nos meus valores que eu agreguei ao longo de uma vida e eu que sou reencarnacionista entendo que ao longo de várias vidas e a religião ela é apenas mais um desses valores que se somam e é para mim extremamente relevante para decidir, né? Então, religião para mim ele agrega um valor onde ele me reconecta com Deus, onde ele me conecta e me faz tentar entender que é Deus. Então, religião e religiosidade para mim, né, ele tem essa essência grandiosa dentro de todo um aspecto de interação que eu preciso exercer dentro de um dia a dia, dentro de uma rotina, para trabalhar a minha moralidade, a minha reforma íntima e buscar a minha santidade dentro de de um conceito mais geral, mas obviamente que santidade a gente entende que é a espiritualidade pura que vamos alcançar, né, em um determinado Exato. momento de nossas vidas. Uhum. Mas é isso mesmo. A religiosidade, o que ela procura trazer para nós é que essa relação que a gente busca com Deus, ela tem que se dar com tudo ao nosso redor, porque tudo é obra de Deus. Por isso é que no Oriente, você se conectar com o divino, tudo é o divino. Toda obra é divina, vem de Deus, foi Deus quem criou. Né? A natureza em si é obra de Deus. Todos os animais é obra de Deus. O ser humano é obra de Deus. Então, toda a natureza é algo divino e que nós precisamos respeitar, nos relacionar, nos conectar, porque nós estamos nos conectando com o divino, com Deus, com o Criador. Então, é esse despertar que eles procuram trazer para a criatura.
para que ela então se conecte, então ela se desprenda, né, da sua animalidade, da sua agressividade, da sua violência. Porque nós somos criaturas violentas, trazemos isso conosco. Basta só alguém pisar na nossa unha encravada. Pronto, acabou a santidade. Aí eu parto para a agressão. Pronto. Então, é isso que a religião procura trazer para você. Você procurar compreender e entender a sua relação com todos que estão ao seu redor. Que fé não significa você simplesmente pedir e obter. É você acreditar de que você trabalha, você se esforça, você se dedica, aí você alcança. Aí eu me lembrei agora de uma mãe de uma amiga que ela estava com um problema de saúde e ela iria, então, passar por um procedimento cirúrgico. E ela não sei nem se ela ainda é viva, ainda era devota de uma dessas Nossas Senhoras, né? Então ela dizia, quando ela retornou do médico, o médico marcou para ela voltar, né? Pronto, a mãe dela todos os dias acendia uma vela e rezava, acendia uma vela e rezava. Tinha lá a imagem da santa. No dia ela voltou, o médico mandou repetir o exame para ela, pegou um parecer cardiológico. Quando foi fazer o exame, ela não tinha absolutamente nada. Absolutamente. O médico mandou repetir novamente o exame de imagem, absolutamente nada. E assim são milhares de criaturas, porque fé é confiança. E o que ela poderia fazer ali era a sua oração, né? Regrar a sua vida com respeitar aquele corpo físico e orar, pedindo a Deus, né, através de uma santa ou de um santo, porque a nossa relação com Deus ela é intermediária. Né? Deus tem intermediários para levar os nossos pedidos. Até hoje eu estou ver se acerta a Mega Sena do final de ano, ele ainda não mandou respostas, né? Aí não, acho que se perdeu no caminho, houve alguma falha aí no caminho ou então alguém cortou a conexão e não, eu não consigo. Mas então é isso que acontece. É só porque ela tinha uma devoção determinada a santa? Não, é parte. Ela poderia não ter devoção a santo nenhum. Poderia ser uma protestante e fazer o seu jejum, ler os seus salmos e ler o seu versículo predileto, fazer os encontros lá no seu lar, né, com seus irmãos de fé, e obteria a cura. Por quê? Porque ela fez o que ela poderia fazer. A fé, a confiança, e trabalhou a religiosidade. Buscou amparo espiritual imperceptível, porque a ajuda espiritual ela é imperceptível. E obtém a cura. Então, isso é você despertar o ser religioso que existe em você. É você acreditar naquele que te criou, confiar e trabalhar para isso. O que eu posso fazer é isso. A cura virá? Talvez. Há 8 anos atrás, eu sofri um acidente e eu estava aguardando para ir para a cirurgia e do lado tinha um cidadão com câncer. Eu, enquanto minha esposa estava preocupada com o meu problema, porque eu tive uma fratura na coluna, quer dizer, eu tive uma fratura na coluna, eu fraturei o externo e quebrei uma costela. Então, na coluna, ela não se mexeu, nem um disco, nada. O externo não abriu e a costela não saiu do lugar.
E eu estava com tudo isso em mim. E me mexia. E então esse nosso irmão estava com problema de câncer, eu soube posteriormente. Então era o dia todinho de lamentações, de choro, de orações, que era evangélico, e ele chegou a desencarnar, né? Então é parte da vida. Por que o choro e lamentações? Porque não compreende o que nós entendemos da vida. 2021, eu perdi minha velhinha, no meio da pandemia. Tive que uma noite sair daqui, chamei meus filhos, nós fomos lá, levamos ela para a UPA aqui em São Lourenço. Na quarta, na sexta-feira, ela desencarnou. Minha irmã mais velha se desesperou, meu irmão se desesperou. E eu, do jeito que estou aqui, eu estava no hospital com todos esses problemas. Fui ao bloco cirúrgico e saí do hospital assim como eu estou. E com a minha velhinha também. Dizer que não chorei, chorei quando eu recebi a notícia. Eu desabei choro. Mas enquanto eu chorava, eu orava por minha mãe. Porque a doutrina espírita me trouxe o conhecimento de que eu preciso emanar bons sentimentos. Fica a saudade? Fica. Alguns momentos que a gente vai sentir triste pela ausência, vai, é natural. Mas o que a gente deve emitir é bons pensamentos. Isso, a doutrina espírita, dentro de um contexto religioso, ela nos traz esse conforto, esse consolo, que nos leva a entender a vida sobre outra ótica, sobre outro ângulo, sobre uma nova percepção de imortalidade. E isso é que é bom. A gente entender que simplesmente nós continuamos vivos. O que perece é esse corpo físico, mas a essência divina, que é a essência espiritual, nós somos espírito, continuaremos vivos, atuantes, assim como nós estamos. Teremos vida e vida em abundância, como bem frisou Cristo Jesus para todos. Então, é o despertar de cada criatura, e como eu afirmei, né, cada qual dentro da sua ordem religiosa, dentro da sua necessidade de aprendizado, dentro da necessidade de estabelecer essa relação com Deus, compreender e entender Deus. E nós vamos evoluindo até chegarmos a esse entendimento. As religiões irão evoluir, porque à medida em que o tempo avança, vêm espíritos mais esclarecidos, mais regenerados do que eu, e vão trazer uma nova visão, um novo entendimento na católica, na protestante, na umbandista, na candomblessista, para o ateu. E todos vão despertar e vão compreender do que a doutrina espírita traz hoje, que está lá no Velho Testamento, no Novo Testamento. Ela não trouxe nada de novo. Está lá. Agora, a nossa interpretação, damos de acordo com a nossa conveniência, porque somos criaturas falhas que vivemos aqui, e a nossa interpretação é aquilo, a nossa conveniência. Por isso que eu digo, eu sempre falo, ó, eu venho trazer reflexões para cada um pensar naquilo que eu estou falando. Tem fundamento? Não. O que Jesus falou, isso aí não tem fundamento. Onde ele foi encontrar isso aí? Então, o que a doutrina do Espírito nos traz, a gente refletir. Não é aceitado imediato. Por isso que a recomendação, ver se todo Espírito vem de Deus. Não que não venha, mas o que ele quer dizer é que ver se ele traz coerência, responsabilidade e se o que ele te fala está condizente com o Evangelho de Cristo. Por isso é que é importante a gente refletir, para entender, buscar o que está sendo dito, reflete aquilo que está escrito. Então é isso, porque nós vamos buscando entendimento. Cada um vai expressar da sua forma,
mas vai ter sempre a mesma base. Se destoar, opa, a interpretação é sua. É o seu entendimento, é o seu pensamento. Então não vamos associar, não posso associar a doutrina espírita àquilo que eu penso. Não, o que eu tenho que pensar e o que eu tenho que falar tem que estar coerente com o Evangelho e com a doutrina espírita. Eu não posso me afastar por dar minha opinião própria sobre isso. A gente precisa analisar todo o contexto. Quando a gente analisa a religião, a gente analisa dentro de um contexto geral a mensagem que cada uma traz. Procura evangelizar, procura. Procura trazer a criatura para próximo de Deus, procura. Procura tirar a criatura do mundo perdido, procura. A doutrina espírita, ela nos vai além. Porque essas religiões, o seu propósito é tirar a criatura do mundo. E a doutrina espírita é fazer com que você compreenda o mundo a qual você está inserido e a sua responsabilidade para, principalmente para consigo, porque você é aquilo que você se transformou, criou em si, não Deus. Então você não pode ficar de braços cruzados esperando que Deus ou Jesus venha, pegue uma varinha de condão e transforme você de uma criatura violenta em um santinho de candor. Não. Então, se alguém espera isso, vai ficar decepcionado, porque ele não virá para fazer isso. Ele vem todos os dias. E perguntas a todos nós aquilo que ele perguntou a Pedro. Pedro, tu me amas? Assim ele pergunta. Não. Jailson, tu me amas? Aí eu respondo igual a Pedro. Sim, Senhor, eu te amo. Então ele diz, apacenta as minhas ovelhas. E a primeira ovelha que eu preciso apacentar sou eu. Porque se eu não me apacentar, como é que eu posso apacentar as demais ovelhas? Como é que eu posso apacentar minha esposa, meus filhos, meus netos que estão aí, colegas de trabalho, colegas, amigos de ideal espírita, pessoas que podem vir a mim? Como? Se eu não me apacentar. Então vejam a profundidade da mensagem de Cristo para nós. Porque nós somos responsáveis por isso, todos nós. O divulgar do Evangelho é responsabilidade de todos nós. Se possível, por palavras. Se possível, por palavras. Madrinha, por exemplo, ela não precisa falar nada. Porque as criaturas já veem o seu exemplo, então ela já fala tudo. Oh, quem dera estar nesse nível. Ainda falta bastante, Eu ainda. mas Pode pode falar, pode falar. falar. Não, ainda falta muito para chegar nesse nível. Era isso. Você está falando muito bem. E eu só falo, né? Mas a prática é uma dificuldade muito grande. Mas a dificuldade está em mim. Não está nas pessoas com quem eu me relaciono. Mas é minha. E isso é que a doutrina espírita nos traz de extraordinário. Porque sou eu responsável por mim. Eu posso clamar a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que me oriente, me assista nesses momentos. Seria assistido. Mas eu preciso tomar a decisão de absorver isso. Para que eu possa, então, me apacentar. E a partir daí é a jornada. E muitos perguntam, mas por que que a minha vida é desse jeito? Tem pessoas que dizem, eu acho que na outra vida eu fui uma criatura muito ruim para passar por tudo isso. Mas continua sendo a mesma pessoa. Então, a nossa vida ela é feita exatamente desses desafios. Vão desafiar a nossa
religiosidade, a nossa fé e a nossa tolerância. É exatamente aí onde está a nossa escola. A aula que nós precisamos, o aprendizado, a mensagem que nós precisamos. Estes são os remédios, os lenitivos que nós precisamos para curar a nossa enfermidade. E também o necessário para a nossa reforma. E eu só aprendi isso com a doutrina espírita. Porque até então, antes de conhecer a doutrina espírita, eu não compreendia isso. Hoje eu compreendo perfeitamente. E procuro, na medida do possível, falar para as pessoas que ela mantenham a fé, a confiança, para poder observar qual a mensagem que cada situação dessa traz para si. O que situações dessa traz de mensagem para mim, de aprendizado para mim. Então, é esse o foco da nossa vida. É isso. Não vamos viver sempre de aquela maré tranquila, ventos calmos, brisa gostosa. Não. Haverá dias em que a tempestade vai desabar sobre a gente. E como é que a gente vai receber essa tempestade que desaba sobre a gente? O que nós vamos emanar de volta? O que nós temos. O problema não é a tempestade, somos nós. O problema não é o deserto que nós precisamos atravessar. É a nossa fé naquele que nos criou. O nosso problema não é atravessar de uma margem para a outra do rio. Não. É a fé naquele que disse, vem, atravessa a margem. E tudo isso está explícito, olha, não tem como a gente se afastar de Jesus de jeito nenhum. A nossa vida representa aquilo que Pedro, ao ver Jesus na margem, Senhor, permita que eu vá até aí. Vem, Pedro. Um momento, um instante, um segundo em que a gente duvidou de si mesmo, quase que Pedro morre afogado. Assim somos nós. No momento em que nós duvidamos da nossa capacidade de nos transformar, nós damos guarida àquele que nos querem derrubar. Mas são eles? Não, somos nós. Então nós precisamos exatamente, Ari, meu querido Ari, merecer. Faça por onde merecer. Aliás, nós já merecemos. Nós já merecemos. Nós temos uma nuvem de testemunha que nos ama, que nos quer bem, que faz todo o possível para que a gente mantenha-se firme e forte. Mas a gente fraqueja. São aí exatamente atitude e comportamentos no nosso dia a dia que vai formando aí, como você bem falou, Madrinha, né? Caráter, a nossa índole, aquilo que é íntimo do ser. Que a gente não engana ninguém. Posso enganar hoje, mas amanhã alguém pode ver exatamente quem eu sou. Olha, rapaz, para Jailson, nas lives é uma conversa bonita, papapá, papapá. Oh, como é que o cara tá agindo ali, rapaz? Tratando o outro ali a soco e pontapés, dizendo palavras horríveis para aquele outro ali. Ou você trabalha para se melhorar, ou você vai estar sempre caindo, 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 caindo.
Porque, como eu disse, a vida vai ser exatamente esses embates que você vai ter que travar. E aí o que nos recomenda seu Francisco Cândido Xavier, você pega a água da paz e deixa ela banhando a sua vida, refrescando os seus pensamentos. Não engole a água, deixa ela lá. Até que você se serene, é bem melhor do que você verbalizar alguma coisa para você vai se arrepender profundamente. E aí está exatamente na nossa intolerância. Por que não? Porque não comunga com o meu pensamento, não comunga com a minha ideia. Então eu dirijo palavras agressivas. Meu querido Heleno Vidal, boa noite, seja bem-vindo, meu amado. Então, eu preciso, a primeira criatura a qual eu preciso tolerar sou eu mesmo. Tem que refletir nos meus atos, nas minhas atitudes, nos meus comportamentos, nas minhas palavras, nos meus pensamentos. Então, a proposta do Evangelho de Cristo, a proposta da religião, a proposta da fé, a proposta da tolerância é exatamente isso. É a transformação do ser gradativa. Não será do dia para a noite. Não será num estalar de dedo que a gente vai se transformar. Porque Jailson está na doutrina espírita, porque Jailson está falando. Não. Jailson tem uma batalha íntima, profunda consigo mesmo, como toda e qualquer criatura. Alguns conseguem vencer com mais facilidade, outras com maior dificuldade. E a gente vai ver isso quando a gente vê muitos dos nossos irmãos que erraram desastradamente e saem da prisão e vão para a igreja protestante. A necessidade de ser evangelizados, disciplinados, mas o que acontece? Muitos fracassam. Porque a luta íntima é muito forte e não resiste. As adversidades são tremendas. A nuvem de testemunha ao que Paulo se referiu são duas que nos amam, nos querem bem, que estão lá nos incentivando. Persevera, persevera nesse caminho, não desista. Levanta-te, cai, levanta-te. E outros que estão, aqueles que nós magoamos, ferimos, e esses estarão sempre colocando uma casca de banana para a gente pisar e cair, desistir e continuar no caminho. Vamos continuar colocando espinho na nossa estrada. Obstáculos e mais obstáculos. Porque não descobriram o que nós estamos descobrindo. O amor incondicional que Deus tem por nós. E o quão é bom a gente fazer o bem. O quão é bom a gente trabalhar para se tornar uma criatura boa. É uma luta árdua, sacrificial que cada um trava consigo mesmo. Porque perfeito, apenas Cristo. Os que o antecederam e os que o precederam são criaturas falíveis. Nós somos Saulos trabalhando arduamente para nos transformarmos em Paulo, para mudar a nossa vida, quem somos, corrigir as nossas veredas, os nossos caminhos, os equívocos